peregrinação é infinita, não é? Portanto, estamos aqui e quando morrermos, ou seja, quando o corpo terminar, vamos continuar a nossa peregrinação. Isso é uma certeza tua ou tens memórias de outras vidas? É mais uma experiência de contacto com seres que já morreram, ou com mestres, ou com energias dos outros planos, do lado da minha mãe, sobretudo desde o século XVIII, que viveram na Índia. Portanto, há certamente, por um lado, aí um apelo ao Oriente que me fez, quando eu terminei o curso de Direito, ter partido para a Índia e ter vivido lá passagens por outros planos do cosmos, não ter que ser forçosamente aqui na Terra. Portanto, acho que não temos que todos nós reencarnar outra vez. Portanto, acho que o cosmos é tão amplo e tão variado que nós podemos passar para outras dimensões e não ter que estar a fazer um percurso tão prolongado como geralmente se entende esse processo. Poderíamos falar de uma mística da saudade? A saudade é uma palavra complexa. Como sabes, aqui a nossa tradição espiritual portuguesa desenvolve-a desde o tempo do rei Dom Duarte, que terá sido o primeiro, não é? Que tenta fazer uma certa especulação filosófica e que vai ter em Camões e depois, mais tarde, sobretudo em Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa, dois teorizadores grandes e, de certa forma, caracterizando um bocadinho a escola da filosofia portuguesa, não é? Que a saudade seria uma memória de um estado paradisíaco original, a saudade enquanto memória amorosa e ligação que transcende as distâncias do tempo ou do espaço, sejam os mortos, sejam os que emigraram ou que partiram, tem que ser também contrabalançada por uma prática, no fundo, espiritual. Os que tenham marcado. Alguns que eu gostei bastante que senti, por exemplo, Karl Graf von Durkheim, era um mestre alemão que deu um ensinamento grande e que foi diplomata no Japão e que escreveu um livro também ligado com o Zen e com o silêncio e que deu origem a certos exercícios de prática da autoconsciência e da presença. Era um homem que tinha realizado bastante o ser em si mesmo, não é? Pronto, e, portanto, quando uma pessoa estava com ele, essa dimensão estava presente. Consideras a via do excesso por exaltação e não por renúncia como uma via possível? Eu acho que... A Gurdjieff é um exemplo. Quer dizer, eu acho que tudo é muito individualizado, não é? Portanto, nós, de facto, cada um de nós é único, não é? E, portanto, não há regras absolutas e, portanto, o que para uma pessoa pode parecer um excesso, para outra pessoa não é um excesso. Mas, de facto, há leis do universo e há leis do próprio corpo, há leis do próprio karma e, portanto, os excessos podem ter um papel, e um papel muito importante, mas também tem o seu preço, não é? Qualquer excesso, não é? E, portanto, uma pessoa deve sabê-los usar bem, não é? Saber usar bem os excessos. E tem que se perceber também quais são os excessos ou quais são as vias menos heterodoxas que são mais convenientes a cada um de nós. Portanto, uma pessoa tem que estar consciente. Há um palavrear e há uma palavra. Completamente. E o preferir a palavra Exato. é um ato sagrado, não é? É um ato muito sagrado. É um ato de comunhão. Um ato de comunhão é um ato exatamente, de abertura, de intuição, de humildade, de receptividade, daí que a tradição egípcia, que é uma das tradições primordiais e das raízes da Europa, não é? É uma pena que se tenha perdido um bocado isso e o Islão ter apagado bastante essa parte e estes últimos governantes do Egito também não serem de forma alguma uns ressuscitadores da riqueza egípcia, ainda que haja o Cheval Antolubix, etc., que fez um trabalho fabuloso, o Cristiano Jacques também transmitiu, etc. E lá tinham realmente Mahat e a palavra justa, a palavra que tinha a ligação com os deuses. Sabemos usar a palavra magicamente até para curar outras pessoas, para transmitir os sons justos que
podem comunicar com os pássaros, ou podem conseguir falar com o cão, ou tocar naquela pessoa, não é? Ou mesmo abrir-lhe mais um determinado tipo de chakra. Tudo isto, de facto, não podemos fazer regras absolutas, mas podemos perceber que tudo tem os seus efeitos. Há uma constante interpenetração de energias e de seres e que estamos ligados com o todo, e o que nós fazemos afeta outros e mete-nos em ligação com outros seres também, e portanto as pessoas que têm uma vida mais controlada, mais criativa, mas a partir de uma harmonia interior e não por repressão, é evidente que essas pessoas têm possibilidades de ser mais criativas, mais respeitadoras do universo e dos ambientes e tentarem impulsionar a humanidade num caminho mais de luz e de unidade. A peregrinação do Caminho de Santiago é fabulosa. Eu fiz esses 28 dias, os 700 e tal quilómetros, desde a fronteira de França até Santiago, e de facto há uma entrada numa egrégora, numa energia que não só é telúrica dos veios e do caminho, como das milhares de pessoas que foram fazendo aquele caminho, dos milhares de pontos sagrados que estão, milhares, dezenas e centenas de pontos, seja de pedras, seja de árvores, seja de templos, seja de padrões, e que tudo isso está ligado também com outros seres e cria um campo geomórfico e organomórfico muito grande e que nos permite então nós termos experiências espirituais muito fortes nesse sentido de caminhar entre a terra e o céu. Essa missão de Portugal de fazer mais uma continuidade com uma tradição espiritual e com uma tradição de globalização dos descobrimentos, com uma realização mais profunda de uma verdadeira espiritualidade e de uma comunhão com o mundo divino e com o nosso espírito, e viver isso fraternamente, e conseguimos ter formas até de governos em que de facto o nome de Portugal não seja apenas um cãozinho de trela de outros interesses,